A paz do Senhor, uma boa tarde para quem está me ouvindo, na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa manhã, que se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, que se encontra no capítulo 8. E eu quero ler com vocês o versículo 8 também, que diz o seguinte: Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. E eu quero me prender com vocês na parte A desse versículo, que diz o seguinte: Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa. E esse texto conta-nos a história de um centurião cujo o seu servo estava doente, estava enfermo, estava paralítico. E ele, ouvindo falar de Jesus, dos milagres que Jesus fazia, da forma que Jesus pregava, porque Jesus pregava com autoridade. E com a autoridade de Deus, a autoridade do Espírito Santo de Deus, Jesus também curava. E ele resolveu se aproximar de Jesus e contar o que estava acontecendo com o seu servo. E Jesus ligeiramente se prontificou e disse: Eu vou lá curá-lo, vou lá. E aí ele disse: Não, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. E eu quero frisar justamente isso para você. Logo depois, os versículos seguintes, versículo 10, você vai encontrar escrito que Jesus admirou-se ao ouvir essa afirmação deste homem, deste centurião. Ele admirou-se. E ele disse: Olha, em verdade eu digo a vocês que estão aqui, que nem em Jerusalém eu encontrei tanta fé. Aliás, nem em Israel eu achei tanta fé. E o incrível que Deus trouxe ao meu coração nessa manhã, enquanto eu orava, é que assim como esse centurião, ele ouviu falar de Jesus, dos milagres que Jesus fazia. E aí ele foi ver de perto, e quando ele viu de perto, ele disse: Eu vou pedir a cura do meu servo também. E aí Jesus se prontificou e disse: Eu vou lá. Mas aí, como ele se aproximou daquele que é santo, daquele que é verdadeiro, eu imagino esse homem se aproximando de Jesus, vendo Jesus ensinar, vendo ele curar. E ele achou tanta santidade em Jesus, tanta firmeza em Jesus, tanta beleza em Jesus, tanto poder em Jesus, que ele disse: Não, eu não sou digno, eu não mereço que o homem desse vá na minha casa. E o que Deus trouxe ao nosso coração, ao meu coração, nessa manhã, enquanto eu orava, foi esse sentimento. Um sentimento de um favor imerecido da parte de Deus. Um sentimento do não merecimento do favor de Deus, do favor de Cristo na minha vida. Algumas pessoas, alguns irmãos sabem, são sabedores do milagre que eu tenho vivido, recebido a cura do meu pai. Meu pai adquiriu o Covid-19. Passamos 25 dias com ele no hospital. Em 10 dias, tomando antibiótico, não reagia aos antibióticos. Continuava na mesma situação. E nós clamamos a Deus, e Deus operou o milagre da cura e operou também o milagre da salvação. Meu pai, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, ele confessou a Jesus
como o único e suficiente Salvador da vida dele. E eu tenho vivido também muitas promessas que Deus me fez há alguns anos atrás, 3 ou 4 anos atrás. Hoje eu estou vivendo o cumprimento dessas promessas de salvação para minha família, de familiares meus confessando a Jesus, servindo a Deus. Coisas íntimas minhas que pedi a Jesus e Jesus tem feito. E no momento em que eu estava orando, o Espírito Santo me trouxe a lembrança dessas promessas à minha mente e me lembrou de que eu estou vivendo isso hoje na minha vida. E o sentimento que tomou meu coração, que encheu meu coração, a minha vida nessa manhã foi de que, Senhor, eu não mereço. Jesus, eu não te mereço. Quando esse sentimento tomou meu coração nesta manhã, eu não sabia dizer outra coisa em oração a não ser repetidamente: Jesus, eu não te mereço. E depois, refletindo nisso, Deus trouxe ao meu coração a certeza de que todo aquele que se aproxima de Deus deve ter esse sentimento de gratidão. Esse homem era um centurião, era um homem conhecido e reconhecido na sociedade, ele tinha nome. Mas quando ele se achou diante de Jesus, quando ele se aproximou de Jesus e viu que ele precisava do favor de Jesus para a sua vida, ele se achou indigno. Ele se achou ninguém, ele se achou imerecedor. Talvez por onde ele passava, as pessoas, eu imagino, que abriam espaço para ele passar. Sente aqui, centurião, se fosse nos nossos dias aqui no Maranhão, sente aqui, vamos tomar um café, vamos tomar um suco, vamos lanchar, vamos comer um churrasco. Era uma pessoa respeitada. Mas quando ele se viu diante daquele que é dono de todo o poder, diante daquele que é o dono de toda a honra e a glória, ele se achou ninguém. Ele disse: não, Jesus, eu preciso desse milagre na vida do meu servo, do meu criado, mas eu não sou digno de que o Senhor entre lá, porque eu sou um pecador. Não está escrito, mas eu imagino assim: eu sou um pecador, porque eu hoje me vejo assim, diante de Jesus. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais eu medito na palavra dele, quanto mais eu procuro me aproximar de Jesus, eu digo: Jesus, eu preciso cada dia mais do Senhor, na minha vida, na minha casa, opera no meio dos meus. Mas eu confesso que eu não sou merecedora de te ter na minha vida como Senhor e Salvador, como um amigo fiel, como meu conselheiro. Eu não te mereço, Senhor. Eu preciso, mas eu não sou merecedora. E que nós venhamos a cada dia na nossa vida, se o Senhor nos der dons, mas que nós lembramos sempre que nós não somos merecedores. Se o Senhor nos der cargo dentro da sua casa, mas que nós venhamos sempre lembrar que nós não somos dignos, nós não somos merecedores. Se o Senhor nos der, assim como deu a Paulo, revelações do céu, que nós não venhamos nos gloriar disso, mas que nós venhamos sempre nos lembrar de que nós não somos merecedores desse favor e dessa graça maravilhosa. E agir sempre diante de Deus com humildade em nosso coração, assim como esse homem. Esse homem não olhou para o nome, nem para o renome, e nem para a posição, e nem para o respeito que ele tinha. Ele olhou para Jesus e ele viu graça. Ele viu poder, ele viu favor, e naquele momento ele se levou ao nada diante de Jesus. E Jesus, ele se admira disso em nós. Ele se admirou com esse homem e ele se admira disso em nós. E quando Jesus encontra essa humildade em nós, ele levanta a mão e ele libera a palavra sobre nossa vida, palavra de cura, palavra de libertação, palavra de salvação para os nossos, e opera um milagre em nossa vida através da nossa fé,
da nossa rendição, da nossa adoração e da nossa humildade diante dele. Porque lá no versículo 13 vai dizer o seguinte: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Quando nós reconhecemos que só Deus merece a honra, só Ele merece a glória, só Ele merece estar onde está, que é no trono de glória, sendo o Todo-Poderoso, sendo o Maravilhoso. Quando nós reconhecemos isso, que Deus é tudo e que nós nada somos, Ele se admira, Ele prestigia e age ao nosso favor. Eu tenho vivido isso. Não estou me gloriando, me vangloriando em humildade, em santidade, não. Mas desde a minha primeira oração diante do Senhor, quando eu decidi mesmo servir a Deus, colocar Deus no centro da minha vida, eu fiz uma oração de rendição. Eu disse: Senhor, me perdoa. E eu estou aqui. Usa-me. Toma a minha vida, enche a minha vida. E eu desde então, aonde eu vou, aonde eu tenho oportunidade, seja de pregar, seja de louvar, eu sempre trago isso a conhecer dos que estão me ouvindo. De que desde então, quando eu fiz essa confissão diante do Senhor, quando eu reconheci que nada era, que eu não podia viver do meu jeito, mas que eu tinha que viver do jeito que Deus queria que eu vivesse, e viver para Ele, as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a se transformar na minha vida. Alguém que não tinha valor diante dos homens passou a ter valor diante de Deus. Alguém que tinha uma família que não queria nem saber de crente, que mangava até, hoje em dia tem mais da metade da família rendida aos pés de Jesus. Alguém que não acreditava em milagre, achava que milagre era para os outros. Eu era uma pessoa assim, eu achava que o milagre de Deus era para os outros, porque eu vivi uma frustração com a perca da minha mãe, e eu achava que na minha vida Deus não operava milagre não. Podia operar na vida dos pregadores aí, dos cantores que contavam testemunho, mas para mim eu era pequeno demais para viver o milagre de Deus. E hoje eu sou alguém que estou flutuando, andando, vivendo em milagre do Senhor. Então a mensagem é essa: que nós venhamos estar rendidos aos pés do Senhor, sabendo que quem pode é Ele, que quem faz é Ele, e somente a Ele toda a honra e toda a glória. Amém.